Então, pessoal, estamos de volta mais uma vez e hoje a gente vai estudar sobre o segundo capítulo do guia do PMBOK, o ambiente em que os projetos operam. Hoje a gente vai falar sobre de que forma o ambiente ao qual o projeto está inserido, ele é executado, de que forma esse ambiente pode influenciar ou não, né, o sucesso do projeto, a própria execução dele, beleza? Então nós vamos ter uma visão geral sobre algumas características sobre o ambiente, né, e qual a relação dele com um projeto. Vamos ver também sobre ativos de processos organizacionais, né, o que são, de que forma eles vão influenciar o projeto, também fatores ambientais da empresa, né? E por último, vamos ver sobre sistemas organizacionais, né? Sobre os processos e bases de conhecimento. Então vamos lá. Tem uma definição aqui do PMBOK extraída de lá, que diz o seguinte: os projetos eles existem e operam em ambientes que podem ter influência sobre eles. Essas influências elas podem ter um impacto favorável ou desfavorável sobre o projeto. Aqui tem duas imagens que elas foram colocadas aqui no sentido de representar dois tipos de ambientes diferentes, em que normalmente acontece, né, um ambiente de empresas, certo? E aí tem pessoas trabalhando lá, tem uma infraestrutura física, né? Existe uma cultura, uma formalização que diz respeito, por exemplo, ao tipo de vestimenta a utilizar, se é uma farda, se é casual, se é social, né? Existe uma infraestrutura que a organização vai fornecer ao projeto, né? Qual a qualidade, qual a potência de um computador desse, né? Quantos disponíveis existem, né? Qual a qualidade dessa configuração, que tipos de recursos, né? Se a internet é rápida, banda larga, enfim, se não tem internet, supondo que esse pessoal aqui está com roupa longa, né? Suponha que tem uma climatização no ambiente. Então, tudo isso representa um ambiente organizacional, né, bastante comum do sentido de escritórios, né, de empresas, né. Aqui tem uma imagem abaixo que ela representa bastante o cenário atual que estamos inseridos, o ambiente atual que estamos inseridos, inclusive agora, né, que representa aqui o home office, né, o trabalho em casa, traduzindo literalmente, né? Mas aqui a gente já tem um outro contexto, um outro ambiente, certo? Aqui, por exemplo, essa pessoa e nós estamos num ambiente pessoal, né? E que tudo em relação à infraestrutura, muito provavelmente vai nos pertencer, né? A pessoa física, né? E aí nós vamos usar toda essa infraestrutura que dispomos, né, em benefício próprio, e o que importa aqui é entregar um trabalho, entregar um esforço através da nossa mão de obra, certo? Então, se partir desse princípio, né, com relação ao custo, por exemplo, empresarial, se a empresa ela possui toda uma infraestrutura física, vai ser inerente a ela haver um custo, né? Custo de energia, comprar equipamentos, né? De salários, enfim. Aqui, nesse outro ambiente, né, a empresa talvez já tenha um outro custo,
Se a gente considerar, por exemplo, um trabalho freelancer, onde a própria pessoa, né, acaba se tornando o serviço, então o que a pessoa vai receber vai ser um valor em troca de algum serviço. Então, tudo que ela possui em termos de infraestrutura vai ser o custo da pessoa. Isso vai desonerar a empresa de se preocupar com isso. Então, aqui é uma coisa mais, por exemplo, mais simples de gerenciar, talvez, para a empresa, né? Com relação a ela não precisar possuir uma grande infraestrutura, mas talvez, se comparar os custos, né? Pode ser que essa mão de obra aqui, né, ela tenha um valor maior por hora do que essa mão de obra aqui, né? Se a gente considerar que ambos tenham o mesmo custo, né, então essa pessoa que por trabalhar em casa, talvez ela, não sei, cobre mais ou menos, mas enfim, isso aqui é só uma reflexão para vocês entenderem que a forma como um projeto vai executar depende sim do ambiente ao qual está inserido, o ambiente ao qual as pessoas estão inseridas, né? Fazem parte, as que fazem parte do projeto, né? Isso pode ser bom ou pode ser ruim, né? A gente pode levantar uma série de questões que vai apontar como o ambiente organizacional, né, de uma empresa, um escritório, ser positivo e negativo. Ao mesmo passo que podemos levantar vários, vários itens que vão mostrar que o home office, trabalho home office, tem uma série de critérios positivos e negativos, certo? Então, quero que vocês entendam que o projeto, né, de uma forma ou de outra, ele vai ser influenciado pelo ambiente ao qual ele vai ser executado, certo? Então, como uma visão geral, o ambiente ele é categorizado em dois grupos, né, em duas categorias. Primeiro são os fatores ambientais da empresa, certo? E o segundo são ativos e procedimentos organizacionais, né? Que tem aqui no início, ativos de processos organizacionais. Então, os FAIs, né? A gente vai tratar agora por siglas. Os FAIs, fatores ambientais da empresa. Os FAIs, eles originam-se do ambiente externo do projeto e muitas vezes externo à empresa. Então, ele pode ser externo, o ambiente, o fator influenciador, né, relacionado ao ambiente. Ele pode ser externo ao projeto, né, e pode ser externo à empresa também. Por exemplo, essa pandemia, ela obrigou a várias empresas a se adequarem ao trabalho home office. Isso não foi uma decisão de um gerente de projetos, não foi uma decisão de um dono de uma empresa, um CEO. Isso foi um fator externo à empresa que modificou todo um cenário de execução dos projetos que já vinham acontecendo e dos projetos que se iniciaram nesse período. Então, o ambiente influenciou, né, de alguma forma, e essa influência veio por um fator externo. Sobre os ativos, né, dos processos organizacionais, eles são internos à organização. Eles podem surgir da própria organização ou de um portfólio, um programa, outro projeto ou uma combinação entre eles. Então, são coisas que vão influenciar os projetos e são fatores internos à empresa, né? São coisas que podem ser valores da própria organização, enfim, questões culturais, ou pode ser algum conhecimento que foi originado a partir de um portfólio, programa ou outro projeto, ou uma combinação entre eles, né? A gente vai ver mais detalhadamente em seguida.
Então, a influência do ambiente no projeto, né, ela está dividida nos FAIs e nos APOs, fatores ambientais e os ativos, né? Esses fatores ambientais estão divididos aqui em externos e internos. Ah, professor, mas você não falou que o FAI é externo à organização ou ao projeto? Sim. Então, vamos considerar aqui a organização, certo? Então, o FAI ele pode ser interno à organização ou externo à organização, né? Se falar sobre essa, esse grupo internos, eles vão ser internos à organização, mas vão continuar sendo externos ao projeto, certo? Então, é comum confundir-se com isso, mas entendam a diferença, que ele é interno à empresa, mas externo ao projeto, beleza? Sobre os ativos, eles também são divididos em dois grupos, que podem ser processos, políticas e procedimentos, e podem ser base de conhecimentos corporativos, certo? Então a gente vai ver sobre cada um deles, né? Primeiro, os FAIs, né? Os fatores ambientais. Como eu falei, eles podem ser internos à organização e podem ser externos à organização, certo? De toda forma, né, as duas categorias elas serão externas ao projeto, né? A diferença vai ser mesmo somente se é um ambiente, né, da própria empresa ou é alguma coisa que veio de fora. Então, considerando os fatores internos à organização, o que poderia representar esses fatores? A cultura organizacional, né, a forma como a empresa ela se organiza, vai influenciar na execução de um projeto. Então, por exemplo, se a empresa, ela possui, como eu falei, ela possui um escritório, toda a infraestrutura, tudo direitinho, né? E isso associado a um conjunto de valores, de missões, de missão, né? A forma como é organizada a hierarquia, né? A forma de se trabalhar dentro daquela empresa, a filosofia da empresa, tudo isso são aspectos internos da organização e que vão influenciar o projeto. Distribuição geográfica, né? Agora, nesse momento, nós estamos nos reunindo, estamos trabalhando, mas estamos distantes geograficamente. Aí, como eu falei, isso é bom, isso é ruim? Existem os prós e os contras. Mas um determinado conjunto de tarefas nós conseguimos realizar, né? Se estivéssemos todos na sala de aula, por exemplo, né, estaríamos no mesmo local geográfico, né? E aí outra série de fatores positivos ou negativos também iriam aparecer. Mas a questão é que a forma como a distribuição geográfica acontece vai influenciar na maneira que o projeto vai executar. Por exemplo, agora, né, eu preciso de uma infraestrutura tecnológica, assim como vocês. Se algum de vocês não possui, por exemplo, algum tipo de recurso, né, um microfone ainda dá para participar da reunião, mas se vocês não tiverem uma saída uma reprodução do áudio, então vocês só vão ver o que está aparecendo aqui, né? E aí fica limitado, né? Da mesma forma que eu. Então todos nós precisamos de alguns recursos tecnológicos para poder fazer funcionar, né? E aí precisamos a execução dessa aula é diferente. Agora, se estivéssemos numa mesma sala de aula, né, só quem precisaria de um dispositivo tecnológico seria eu que estou ministrando conteúdo, né?
E mesmo assim ainda poderia não possuir, poderia ser no bom e velho lápis e quadro, né? Então, o ambiente, a forma como está distribuído geograficamente é um fator ambiental que influencia a maneira como o projeto vai executar. Se a gente considerar que essa aula é um projeto, vimos dois exemplos de diferentes execuções, mas funcionam ambas, né? Da mesma forma é para uma empresa desenvolver um software. Ela pode se organizar em vários países diferentes e funcionar, e pode também se organizar dentro de um mesmo escritório, beleza? A infraestrutura, que forma ela influencia o projeto? Se eu só tenho um computador e internet para executar desenvolvimento de software, então eu tenho um cenário. Agora, se eu tenho considerando o primeiro um computador, né, razoável. Agora, se eu tenho uma mega estrutura, internet super banda larga, né, computador com alto poder de processamento, de armazenamento e, enfim, uma, uma nuvem de armazenamento, né, disponível para eu trabalhar, um servidor, né, ferramentas de desenvolvimento, né, são completas, enfim. Se eu começo a listar um monte de recursos importantes para a execução de um desenvolvimento de software, eu vou dizer que é possível desenvolver software nos dois cenários. Agora, esse último que eu falei é bem mais favorável a ter melhores resultados. O que não significa dizer que se eu tiver uma infraestrutura melhor, eu vou ter resultados melhores. Não. Mas favorece, né? Favorece, ela dá ela proporciona, né, que resultados melhores sejam produzidos. Beleza? Mesma forma que a infraestrutura, né, a tecnologia. Mesma coisa, né? Os recursos disponíveis ali, a disponibilidade de recursos. Né? Se outras coisas além de tecnologia também influenciam. Se eu estou num escritório bem aconchegante, ali confortável, climatizado, né, eu vou ter uma determinada produtividade. Agora, se eu estou, sei lá, na cantina da universidade, né, numa cadeira lá de plástico, todo mundo fazendo barulho ali, né, como a gente lembra, então aí a minha produtividade ela já começa a ser afetada, certo? Então são fatores que ambientais que influenciam o processo, né? E a capacidade dos funcionários, né? Se eu pego uma mão de obra qualificada e uma mão de obra iniciante, né? O retorno que elas vão me dar é diferente, certo? Em termos de produtividade. Então, com mão de obra qualificada, eu vou conseguir fazer mais coisas em um período de tempo, né? Em um mesmo período de tempo do que eu conseguiria se fosse um conjunto de funcionários iniciantes, né, ou com uma baixa qualificação técnica, certo? Então são coisas que vão influenciar o projeto. Agora, quando eu falo externos à organização, significa dizer coisas do mundo exterior que a empresa não tem o controle disso. Então, simplesmente está inserida ali no contexto e aí vai ter que se adaptar a isso. E de repente alguma coisa mudar, vai ter que se adaptar. Como eu citei o exemplo aí da pandemia. Uma coisa que aconteceu no mundo todo, ninguém queria, ninguém quer, mas surgiu e todos tiveram que se adaptar. Né? Não somente empresas, mas mudou todo a maneira de viver das pessoas, pelo menos periodicamente.
Então, uma mudança muito drástica. E aí ninguém tem o controle disso. Então, não tenha como prever, certo? Mas aconteceu e agora é se adaptar. Então, é dessa forma que os fatores ambientais vão influenciar os projetos. O problema chega e a gente tem que se virar, né? Aí, quais seriam esses fatores, né? Condição de mercado. Por exemplo, você atende a um determinado público. Eu desenvolvia sistemas para locadoras de vídeos. A minha empresa era a maior do Brasil de softwares para locadoras de filmes, né? Tinha aqueles filmes lá em DVD, videocassete, né, em Blu-ray. E a minha empresa fazia sistemas para esse tipo de público, né? E aí eu me tornei o maior do Brasil e tudo mais. Estava confortável quando de repente um dia, né, as tecnologias mudaram, né? A conexão mudou, as oportunidades surgiram e agora nós temos possibilidade de assistir filmes via streaming, onde eu não preciso baixar, né? Eu não preciso ter um, um material físico para poder assistir um filme. Eu posso assistir via internet. E aí pode ser via streaming, né? Eu assisto ali online, como a gente está fazendo aqui agora. Ou eu posso baixar e assistir depois, enfim, na hora que eu quiser. Eu baixo somente um arquivo. E aí, como é que ficou a minha empresa aí nesse cenário? Estava confortável, comecei a perder clientes, fui procurar saber o que eram que tinha motivado a razão, qual teria sido o motivo dessa perda de clientes. E quando eu me dei conta, a minha clientela já não existia mais, né? Onde a gente vê locadora de filmes hoje, né, em 2020. Não vou dizer que desapareceram todas, mas para mim, que desenvolvia software especializado para isso, alguma coisa no mundo exterior, alguma coisa fora da minha organização aconteceu, mudou completamente o mercado que eu atendia, que eu trabalhava, que eu ganhava e dominava. Não reagi, não fiz nada e também quebrei, né? Então, eu estava fazendo tudo certo, tinha os softwares, era atendido, enfim, fazia tudo, mas o mercado mudou, eu não mudei com o mercado e fiquei para trás. Então, é uma coisa externa que pode acontecer e aí pode trazer benefícios ou malefícios ao projeto, né? Ou à própria organização, certo? Influências sociais e culturais. Então, por exemplo, se nós temos um projeto, uma empresa sendo executada aqui em Pau dos Ferros, é diferente disso acontecer em Nova York, né? É diferente de acontecer lá em Israel, né? É diferente de acontecer no Egito, ou no Canadá, ou na Rússia, ou sei lá, na Austrália, certo? Então, a maneira, as influências sociais e culturais, elas influenciam o projeto. Porque as pessoas que vão estar inseridas no projeto, elas têm características sociais e culturais, né, inerentes àquela localidade onde elas vivem, somado ao lugar de onde elas vêm, né? Então, se for uma sociedade que seja muito rígida e, por exemplo, proíba mulheres de trabalharem, né?
Então, a minha empresa, o meu projeto, ele só vai contratar homens, né? Só vai permitir a participação de homens, né? Ou ainda, né? Não é tão rígido assim, mas existem questões sociais que nos remetem a preconceitos. Então, por exemplo, se pegar aqui no Brasil mesmo, pode haver situações, infelizmente, onde se colocar uma mulher para liderar uma equipe, para ser, por exemplo, gerente de um projeto, pode ser que isso atinja negativamente alguém, porque ela está inserida em um contexto social e cultural inerente a ela. Então, na cabeça daquela pessoa, isto está errado, né? E, enfim, complicações podem vir a partir disso, né? Outra coisa poderia ser influenciar positivamente também, se a gente pensasse na sociedade oriental, né? Pegando aí, por exemplo, no Japão, que existe uma caracterização cultural deles. E aí, naturalmente, eles já são determinados, enfim, tem coisas lá que eles já são. Então, pode ser que um projeto que eu executo lá com japoneses flua muito bem, porque eles são, sei lá, determinados e tudo mais. E se eu pegar esse mesmo projeto e executar com outras pessoas diferentes, né? Por exemplo, lá na Arábia Saudita só vai poder usar homens. Aqui no Brasil, né, tem ali uns dois ou três que são improdutivos e aí vai acabar afetando o projeto, né? Então são aspectos sociais e culturais, eles podem influenciar sim o projeto, né? Podem influenciar positivamente e negativamente, né? Então, assim, eu citei esses exemplos, mas é uma coisa bem geral, né? Restrições legais, isso aqui tem a ver com leis, né? Restrições legais e padrões governamentais, né? As restrições têm a ver com leis e padrões, é uma coisa de repente estabelecida pelo governo, mas que não tem o mesmo peso necessariamente de uma lei. Então, por exemplo, restrições legais é que qualquer sistema hoje no Brasil de que trabalhe com vendas de produtos tem que estar integrado à emissão de nota fiscal eletrônica. Então você não vai poder construir, desenvolver um software de supermercado, de loja de roupa, né, ou de um restaurante, sem que esse projeto ele possua uma conexão com recursos que vão permitir emissão de nota fiscal eletrônica. Para que isso? Dessa forma, o governo diminui a emissão de notas fiscais falsas, aumenta a sua arrecadação de impostos, né? E fica mais difícil também da empresa sonegar impostos relacionados às suas vendas, certo? Então, é uma restrição que ela existe e não foi a empresa que desenvolve o software que estabeleceu, muito menos aquele cliente, né? É uma coisa governo, né? Uma lei do país, ou pode ser alguma lei específica para um determinado setor. Mas é uma restrição que existe, está fora do nosso controle e nós só temos que obedecer, certo? Padrões governamentais também, seguindo a mesma linha aí, né, de pensamento. Aí o mercado financeiro diz respeito a questões de ações, essa dinâmica de ações. Então, uma hora está em alta, outra hora está em baixa.
essa coisa aí de bitcoins, né? Enfim, tudo isso que é muito mutável. E aí acontece, e à medida que acontece, o nosso projeto ele é influenciado por isso. E nós não temos controle nenhum sobre o que acontece aí. Além disso, elementos ambientais mesmo, físicos, influenciam também. Se você trabalha aqui em Pau dos Ferros, então as pessoas envolvidas no projeto, elas vão estar ambientadas com o quê? Com um forte calor, a cidade pequena, então dá para chegar rápido no trabalho. Se não for climatizado, é praticamente impossível de, de se trabalhar, né? Pode haver problemas com água, né, para utilização, e de alguma forma isso pode influenciar no projeto, né? Enfim. Então eu tenho todo um contexto. Agora, se eu trabalho, por exemplo, lá no Canadá, e aí lá sempre neva muito, se eu pegar aí a cidade em Montreal, aí se eu pensar que a cidade é grande, então já vou ter um tempo maior para chegar no trabalho, né? Vou ter outras situações relacionadas ao clima. Então são coisas nesse sentido, o ambiente físico mesmo. Se eu trabalho, né, se a infra, enfim, aconteceu, por exemplo, um dia chove, outro dia não. Então nesse dia de chuva pode ser que tenha muito trânsito. Então é uma coisa que às vezes não dá para prever, mas que influencia o andamento do projeto, né? De repente, por exemplo, aqui passou um período longo de estiagem, e aí não tem água, as outras coisas começam a aumentar o preço, né? Comida, vestuário, combustíveis, tudo aumenta. Então isso vai influenciar, né, no valor dos custos da empresa. Se está custando tudo mais caro, eu não posso manter o mesmo preço de fornecer aquele produto que eu estou fornecendo. Eu tenho que repassar esses custos, senão a longo prazo, né, vai impactar negativamente aí no fluxo de caixa, né, nos recursos financeiros da instituição, da organização, beleza? Então, são exemplos aqui que eu pensei agora sobre fatores ambientais internos à organização e externos à organização. Todos influenciam um projeto, né? A diferença é que esses estão muito mais longe de um controle da empresa do que esse. Esse sim, a empresa tem o poder de modificar, controlar, gerenciar. Agora, esses aqui não, né? Mas todos acontecem e o projeto ele está inserido nesse contexto. E aí ele vai ter que se adaptar a tudo isso. Beleza? Agora vamos falar sobre os ativos de processos organizacionais. E aí vamos chamar de APOs, né? A sigla. Eles incluem qualquer artefato, prática ou conhecimento de uma ou todas as organizações executoras envolvidas no projeto, que podem ser utilizados para executar ou administrar o mesmo. Então, assim, a grosso modo, né, são coisas, né, coisas que a gente não tem, não pode manipular. São coisas, né, que elas podem ser usadas para executar e administrar os projetos. Então, é alguma experiência,
né? É algum conhecimento prático que eu sei que aquela técnica ali já funcionou outra vez e vai funcionar de novo, então eu executo ela, né? Enfim, são mais coisas nesse sentido, né? De coisas mais intangíveis. Então ele está dividido aqui em dois grupos, né? Tem processos, políticas e procedimentos e base de conhecimentos organizacionais. Essa base de conhecimentos organizacionais é prioritariamente um repositório de conhecimento da organização. Então lembra que a gente falou que à medida que um projeto é executado, né, cada vez que um projeto é executado, a organização ela muda de patamar, né? Ela vai para um nível, um estado diferente do que estava antes. Se é melhor ou pior, aí só vai saber caso a caso. Mas ela nunca mais será a mesma. Por quê? Porque, por pior que seja, tem a experiência anterior que deu errado. Então, cabe à empresa utilizar esse conhecimento para minimizar esse erro na próxima vez, né? Por pior que seja o projeto, fica a experiência ruim. E eu já sei uma forma de não fazer. E isso sim é um conhecimento que deve ser utilizado. Porque se não utilizar, vai ficar sempre errando a mesma coisa. Vai ficar tendo prejuízo até que vai chegar um momento que vai fechar, né? E aí, quando o projeto dá certo, quando é alguma coisa boa, da mesma forma, faz parte do repositório de conhecimento. E eu sei que aquela prática, aquela metodologia, né, aquela forma de executar alguma coisa deu certo e eu vou tentar repetir na próxima vez. Então, toda organização ela possui um repositório de conhecimento, mesmo que as pessoas mudem, saiam pessoas, entrem outras pessoas, né? Existem empresas aí de mais de 100 anos, então imagina todo o conhecimento que elas têm. Então, isso vem de experiências ao longo do tempo, de vários projetos. Então é aí que está, né, o que modifica o estado de uma organização quando executa um projeto, porque ela possui um repositório de conhecimento, né, e aí ele deve ser utilizado sempre quando for começar um projeto novo. Sobre processos, políticas e procedimentos, né, ambos são ativos, né, então, se são ativos, são coisas de valor para a empresa, né? E aí, nesse caso aqui, existem aqueles processos, políticas e procedimentos para iniciar e planejar um projeto, para executar, monitorar e controlar e para encerrar. Então, considerando a iniciação e o planejamento, né, desses processos, então, por exemplo, diretrizes e critérios para adaptação. Ao iniciar um projeto, a gente vai ter um conjunto de diretrizes e critérios para saber se vai se adaptar ou não àquilo que aconteceu. Então, alguém solicitou uma mudança. Então, existem critérios pré-definidos, né, pela própria organização para saber se vai atender aquilo ou não. Então, pense no seguinte: existe uma empresa que não tem um, um setor pós-venda. Então, vendeu, acabou a história com o cliente. Não quero mais saber dele nunca mais, a não ser que ele venha comprar outra coisa aqui. Então, partindo desse cenário, se, se esse cliente quiser reclamar alguma coisa, vai ser perdido, né? Se isso é bom ou não, aí é uma outra questão, mas eu estou dizendo que um determinado projeto aconteceu, existem diretrizes, e aí a diretriz é que não existe atendimento pós-venda. Seria um exemplo assim bem
esdrúxulo mesmo. Mas aí eu posso ter diretrizes também para planejar de uma outra forma. Planejar, ver o atendimento, tudo direitinho. Posso planejar, requerer a contribuição de um cliente, de uma parte interessada, né, de um potencial usuário durante o projeto, né? Então são coisas, são decisões, são diretrizes, né? Você vê que é uma coisa intangível. São critérios para se adaptar a alguma coisa, né, durante o planejamento. Padrões organizacionais específicos. Então a empresa vai ter um conjunto de padrões, né, específicos a ela. E aí isso faz parte dos ativos, né, de iniciação e planejamento, né? Quando a empresa vai ter um padrão para poder decidir, por exemplo, quando iniciar um projeto ou não, quando ele é viável ou não. O ciclo de vida de produtos e projetos, métodos e procedimentos também fazem parte do, dos ativos de iniciação e planejamento, né? Modelos, a forma como o projeto ele vai ser executado, modelos de documentos, modelos de contratos, modelos de contratação de pessoas, né? Tudo isso vai fazer parte de um ativo para se iniciar e planejar um projeto. Então, por exemplo, para contratar alguém para a minha equipe, eu tenho que obedecer os padrões da empresa. A forma como eu vou realizar essa contratação, eu tenho que seguir modelos. E aí, depois, né, começa o que seria executar um projeto, né? Se, por exemplo, o gerente de projetos levantou que para iniciar aquele projeto precisa contratar mais uma pessoa. Outro ativo seria uma lista de fornecedores pré-aprovados e vários tipos de acordos contratuais. Então, se a empresa durante o projeto ela pode precisar, por exemplo, de adquirir equipamentos, de adquirir serviços, né? Por exemplo, pode vir a precisar de um servidor, né? Um servidor web, pode vir precisar comprar computadores, modificar o plano de internet. Então, aparentemente, coisas simples, mas que essa lista de contatos de fornecedores, ela já faz parte desse início do projeto, né? Então, são ativos que a própria organização possui, beleza? Quando a gente vai para a execução e monitoramento do controle, aliás, monitoramento e controle do projeto, né? Aí a gente já tem outros ativos. Aí quais são eles? Por exemplo, a forma como as mudanças serão controladas, serão gerenciadas, né? Essa maneira de se fazer essa ação é um ativo. A empresa ela vai ter uma experiência de como lidar com mudanças. E aí vamos supor que é o primeiro projeto, então não tem experiência nenhuma. Então mudou, vamos improvisar. Na próxima vez já não vai improvisar, ela já sabe ou uma maneira de fazer e dar certo, ou uma maneira de não fazer e aí vai ter que buscar outra forma, né? Então assim vai montando o conjunto de ativos relacionados ao controle de mudanças. E aí isso vai acontecer durante a execução do projeto. Aí podemos ter também o controle financeiro, né? Da mesma forma, né? A empresa tem
a política de gastar muito ou de economizar muito, tem a política de investir na qualificação de sua mão de obra, tem a política de contratar uma mão de obra já mais qualificada, ela tem a política de realizar muitos testes ou poucos testes, ou investir mais na validação pelo usuário. Então é uma coisa intangível, né? Mas é um ativo da empresa, é a forma como ela realiza aquele tipo de operação. A forma como se é priorizado, aprovado e autorizado alguma coisa. Isso também é um ativo, né? De repente, uma empresa ela é muito rígida para aprovar a compra de um equipamento que foi necessário durante um projeto. Já outra empresa tem muito capital de investimento, então a coisa é mais tranquila. Então, são duas empresas diferentes, as duas possuem ativos diferentes e cada uma delas prioriza, aprova e autoriza de forma diferente. Gerenciamento de recursos, da mesma forma. A empresa pode preferir comprar tudo que um projeto precisa ou pode preferir economizar e compartilhar, né, o, o, o máximo de recursos com o máximo de projetos, possuindo o mínimo de recursos, né, uma forma otimizada de realizar os projetos. Então, todos têm consequências diferentes, mas a forma como isso é gerenciado é um ativo da empresa e ele vai estar presente lá na execução, monitoramento e controle. A mesma coisa para verificação e validação, comunicação, a forma como as pessoas elas se relacionam, né, no sentido de se comunicarem dentro do projeto, na organização. É uma coisa mais informal? Existe a exigência de ser formal? Né? É por e-mail? É por carta? É por WhatsApp? É por ligação telefônica? É olho no olho, pessoalmente? Não pode se direcionar a um gerente de projetos diretamente, tem que enviar um e-mail pedindo uma reunião, uma coisa bem burocrática para poder funcionar. Ou é uma coisa mais aberta, todo mundo tem contato com todo mundo e aquela coisa. Então, a forma como a empresa lida com isso é um ativo que ela possui. Diretrizes e modelos, né, como já foi mencionado aí anteriormente, as diretrizes e modelos aqui elas vão ser executadas. Então, aquele modelo de documento de requisitos que foi utilizado para iniciar esse projeto, agora ele vai ser executado. Eu vou fazer o levantamento de requisitos e vou preencher isso seguindo um modelo que já existe. Né? Vou seguir diretrizes. Né? Eu tenho que primeiro me reunir com o cliente, depois eu tenho que trazer o resumo dessa reunião para a equipe, e aí monto o meu documento de requisitos. E aí eu vou partir para a validação novamente do cliente. Então, se eu tenho isso pré-definido, são diretrizes de como fazer o levantamento de requisitos. E aí eu vou realizar isso quando eu estiver executando o projeto. Beleza? E por último aqui tem gerenciamento de problemas e defeitos. Como a empresa lida com isso, com problemas e defeitos? Aparecer um defeito numa funcionalidade. Então vai descartar tudo e começar tudo de novo? Ou vai corrigir isso? Mas aí vai corrigir de que forma? Vai
parar o que todo mundo está fazendo para corrigir isso, ou existe um momento específico para que essa correção seja feita, ou a responsabilidade de correção é de quem introduziu esse problema ou defeito. Então, a forma como isso vai acontecer é um ativo da organização, né? E aí tudo isso se aplica à mesma situação de que pode ser a melhor forma ou pode ser a pior forma, mas tudo vai ser um ativo que a empresa possui, né? É o conjunto de como fazer cada coisa que vai determinar quais são os ativos daquela empresa. Porque aí o projeto ele vai estar inserido numa filosofia de controle de mudanças, de priorização, aprovação, autorização, verificação, validação, gerenciamento de recursos. Quem estiver dentro desse projeto, dentro dessa empresa, vai ter que seguir todos esses alinhamentos, né? Vai ter que seguir tudo isso. E é o ambiente organizacional que o projeto está inserido. Então, algumas coisas simplesmente tem que obedecer, outras coisas até que podem ser negociáveis, mas elas já estão pré-estabelecidas. E aí elas ou foram determinadas por alguém, né, ou um grupo de pessoas, ou esses ativos eles foram concebidos ao longo do tempo, né, mediante experiências anteriores. E sobre o encerramento, né, para definir como encerrar um projeto, por exemplo, o que temos de ativos para isso são: eu posso encerrar um projeto realizando auditoria final, né? Eu só vou encerrar um projeto quando fizer uma auditoria para saber se realmente o que foi investido é o que está sendo mostrado nas documentações, né? Ou então eu posso ter avaliações do projeto e se for levantado que o projeto terminou, então a gente encerra, né? Ou eu tenho que esperar a validação do cliente sobre a entrega que eu fiz. Uma vez aceito, então pode ser encerrado. Encerramento de contrato ou transferência de conhecimento vai mudar. Eu vou transferir do meu setor para o outro, ou da minha filial para outra. E aí lá que se vire para realizar o encerramento. Então tudo isso também são ativos, né, que representam coisas intangíveis, mas que fazem parte do contexto, né, do ambiente, da organização, e é onde o projeto vai estar inserido. Então, se o projeto está inserido nisso, vai ter que obedecer a tudo isso. E aí, como eu falei, o máximo que pode ser feito é negociável, né? Pode ser que mude exatamente durante a execução do projeto. Pode ser que algum ativo desses mude nesse momento, mas até então eles já são pré-definidos, né, até esse momento, né? É a forma como a empresa faz, né? É comum a gente falar assim, não, é desse jeito, não vai mudar nunca, então simplesmente tem que obedecer, certo? Então podem haver situações desse tipo também em organizações, né? Não, sempre foi assim e vai ser assim para sempre. Então esse sempre foi assim é justamente é o conjunto de ativos que a organização possui. Aí sobre repositório de conhecimentos, né? O que são esses conhecimentos que a empresa pode possuir? O primeiro exemplo aqui tem o gerenciamento de configuração, né, que vai conter as versões de componentes de software e hardware. Então, se eu tenho todo o registro histórico de todo o processo de desenvolvimento de um software, né, o chamado gerenciamento de configurações, tanto para o software como hardware, eu tenho como mapear, como identificar
onde algum problema aconteceu, né? O que que mudou de uma versão para outra, que antes não existia esse problema e agora existe. Então, se eu tenho esse registro evolutivo de mudanças, de atualizações, né? Eu tenho como fazer outras operações em cima disso. Então, isso é um conhecimento, né, do meu repositório aqui. Né? É um ativo da organização, né? Da mesma forma de projetos anteriores. Se eu vou iniciar um projeto que o produto final já foi desenvolvido uma vez, duas, três vezes, se eu tenho um repositório, se eu tenho um registro de como eles aconteceram, então nada mais justo do que eu, enquanto gerente de projetos, eu pelo menos visualizar como eles aconteceram, né? Reaproveitar que deu certo e corrigir o que deu errado. Então eu já inicio esse novo projeto já sabendo de mais coisas do que eu iniciei aqueles outros anteriores. Esse é o grande ponto. Então é fundamental, né, a manutenção desse repositório de conhecimento. Outra coisa também que pode ser tratado como conhecimento são os dados financeiros. Né? Dados financeiros que vão conter informações relacionadas a tudo que envolver dinheiro. Custos de equipamentos, custos de tecnologias, de serviços, custo de mão de obra, né? Alguns orçamentos, né, que não chegaram a ser executados, mas eu já sei quanto custa. Naquele momento, eu decidi não executar aquele orçamento, mas agora eu preciso e eu já tenho, então eu não vou precisar pedir de novo, perder esse tempo novamente, né? Qualquer tipo de problema também que aconteceu anteriormente, que levou o projeto a estourar o seu orçamento. Então, o que aconteceu, né? Foi mal planejado ou pediu coisas desnecessárias demais? Então, isso faz parte do conjunto de lições aprendidas, né? Tá no conjunto de conhecimentos, documentos que foram registrados, né? O desempenho de projetos anteriores, decisões anteriores, né? Depois aconteceu um problema no meu projeto e aí eu vou lá buscar na própria organização se isso já aconteceu outra vez. E aí eu vejo que já aconteceu uma vez, de repente o cliente querer antecipar o contrato. Então, o que foi feito lá? Antecipar a entrega do produto. Então, o que foi feito lá naquele outro momento? Houve uma negociação e foi entregue menos funcionalidades do que o acordado no início. E aí ficou acordado que o restante seria entregue depois. Né? Então, eu posso utilizar essa estratégia? Né? Eu posso decidir que sim, mas pode ser que no momento seja uma outra decisão. Pode ser que não tenha valido tanta pena naquele momento, ou que houve algumas implicações, por exemplo, gastou mais do que o que deveria ter sido gasto, e aí agora eu posso tomar uma decisão diferente. Mas são lições aprendidas que a gente pode utilizar para o projeto corrente. Dados sobre gerenciamento de problemas e defeitos, né? Arquivos. Podemos utilizar arquivos de projetos anteriores. Por exemplo, né, arquivos relacionados ao custo, ao cronograma, a medição de desempenho, riscos que aconteceram. Então, um risco como esse, a pandemia, não tem como, pelo menos nos últimos 100 anos, não tinha como prever e usar essa experiência. Mas,
pelos próximos anos, né? Tomara que não aconteça de novo, mas hoje nós estamos produzindo esse conhecimento de como reagir a essa coisa. E aí, supondo que aconteça daqui a mais alguns anos, a reação já vai ser completamente diferente, né? Um exemplo ruim, mas é para vocês entenderem que alguma coisa acontece externamente, nós temos que nos adaptar. Se nunca aconteceu antes, o que eu tenho que fazer agora é testar tudo, pegar todas as experiências que nós estamos tendo agora, para que no futuro, na próxima vez que qualquer coisa acontecer, nós tenhamos o conhecimento suficiente para não repetir os mesmos erros, para minimizar o impacto desses problemas, né, para fluir de uma forma melhor, certo? Aí podemos usar também qualquer tipo de arquivo, de documento, de projetos para entendermos, para a gente estabelecer os próximos. Por exemplo, o cronograma, né? Como de, foram realizados 10 projetos, somente um cumpriu o cronograma. Então eu vou buscar o que esse fez diferente dos outros, para que só esse deu certo e os outros deram errado. Então todos os 9 fizeram a mesma coisa, né? Que era planejar pouco, gastaram pouco tempo planejando, tipo um dia. E aí esse outro que entregou direitinho no prazo, vamos supor que planejou em 2, 3 dias. Então posso dizer que, não, talvez se eu investir mais nesse planejamento, passar uns 2, 3 dias planejando melhor, pode ser que o meu projeto atual ele cumpra o cronograma, né? E aí vocês devem lembrar sempre que nós estamos no campo das probabilidades, né? Então, não necessariamente uma experiência anterior vai ter o mesmo resultado no momento atual, né? Mas a gente utiliza esse repositório de conhecimentos para melhorar nossas chances, aumentar a probabilidade, né? Não existe garantia aqui de nada, nem de cumprir cronograma, nem de ter um bom desempenho, né? Nem de estar preparado para tudo, todas as possibilidades. Não é nesse sentido. O repositório de conhecimentos é usado para a gente tentar melhorar a execução do projeto atual, baseado nas experiências anteriores. Beleza? Agora vamos falar sobre sistemas organizacionais. Até aqui, nós tivemos a comparação entre fatores ambientais da empresa e os ativos de processo, né? Os ativos a gente viu que são coisas intangíveis, é uma maneira de realizar alguma coisa, algum procedimento, algum processo, né? Alguma técnica, alguma experiência. Pode ser que seja um conhecimento usual mesmo, né? Como tem esse conhecimento popular, né, que muitas vezes a gente se depara e diz, tal coisa sempre faz dessa forma, né? E se der certo, a gente pode reproduzir também, não tem problema nenhum. Não necessariamente nós só iremos considerar para o nosso repositório de conhecimento aquele conhecimento técnico. Não, pode ser uma experiência que foi um improviso, esse improviso deu certo, a gente pode adotar ele como uma ideia recorrente a ser reproduzida. Beleza? Sobre sistemas organizacionais, né? Estaremos aqui falando sobre um pouco de processos e bases de conhecimento. Então, sistemas organizacionais diz que os projetos eles vão operar dentro das restrições impostas pela organização.
por meio de sua estrutura e governança. Então, como a gente falou, né, o ambiente onde o projeto está inserido é a própria organização. E tudo isso vai limitar um conjunto de ações que o projeto pode ter, né? Ele vai impor a própria organização vai impor algumas coisas, né? Vai meio que predeterminar muitos caminhos, né? O projeto pode mudar isso? Pode, mas não vai mudar tudo também. Vai mudar alguma coisa, mas para mudar essa alguma coisa tem que provar que vai dar certo ou que deu certo. Então, para operar de forma eficaz e eficiente, o gerente de projetos ele precisa entender onde a responsabilidade, a prestação de contas e a autoridade residem na organização. Para o gerente de projetos mandar e desmandar em alguma coisa, ele precisa saber até onde ele pode ir, né? Se ele vai começar a gastar dinheiro demais porque ele é o gerente de projetos e ele pode tudo, isso vai trazer consequências negativas não só para o projeto, mas também para a organização. Vai desonerar talvez o dinheiro de outros projetos. E aí nada vai andar mais. Então não é assim que tem que ser, né? O gerente de projetos, né? Nós aqui estamos querendo entender o mundo do gerente de projetos. E para isso, né? Nós temos que saber que conhecendo o ambiente, né, conhecendo todas as definições que a gente já viu até aqui, o gerente de projetos ele vai ter sim que obedecer um sistema que já existe naquela organização, um conjunto de regras, uma cultura, uma filosofia, a maneira como ela se organiza, a maneira como contrata, a maneira como compra, a maneira como vende, a maneira como trata as pessoas. Tudo isso faz parte do ambiente, né? Faz parte do sistema organizacional. E aí o gerente de projetos não pode chegar chutando a porta. Ele vai ter que se ambientar, vai ter que conhecer esse sistema, e aí ele tem que saber qual é a responsabilidade dele, o que ele tem que prestar conta e qual a autoridade, onde ele pode mandar, certo? Quando nós entendermos isso, isso vai ajudar a ser mais eficaz, né? Ser mais influente, a influenciar na nossa competência, liderança, na política, para concluir com sucesso o projeto. Muitas vezes a gente popularmente, né, deturpa a palavra política, né? Infelizmente porque nós estamos num país que muita coisa errada acontece. Mas a palavra por si só, política, ela não está associada à corrupção, né? São coisas diferentes. Não necessariamente fazer política estar no contexto de corrupção. Não. Qualquer tipo de relacionamento entre pessoas, entre uma sociedade, seja ela que tamanho for, vai haver uma política inerente para que elas possam conviver em conjunto. No caso de uma empresa, vai existir uma política, né? Por exemplo, o gerente de projeto ele vai ter que conquistar a confiança das pessoas para trabalhar, para obedecer aquilo que ele está pedindo para fazer, para compreender o que ele está planejando. Então, a maneira como ele vai convencer todo mundo, vai convencer alguém a investir dinheiro nisso, a vender esse produto, a comprar esse produto. Então, isso é a política que ele vai ter que fazer. Gerenciar um conflito entre pessoas que não estão se dando bem naquele momento. Então, vai ter que fazer um jogo de cintura aí, fazer um jogo político para administrar tudo bem. Então, essa capacidade política que um gestor precisa ter, né? Ela se torna eficaz
influente e competente quando o gerente de projetos entende como é que ele, qual o seu papel naquele mundo, qual o seu papel no sistema organizacional. Beleza? Então, se o cara gerente de projetos, né, a pessoa chegar chutando a porta, xingando todo mundo, desrespeitando as pessoas, lembram daquele código de ética, né, querendo passar a perna nos outros, querendo superfaturar as compras para tirar a sua parte. Então, nada disso é correto, né? Não é correto nem pelo código de ética, muito menos para que ele possa exigir alguma coisa de alguém. Você está fazendo tudo errado, como é que influência você vai passar para mim, que sou o programador, né? O planejamento que você faz, por que eu tenho que dar ouvido? Eu sei que vai dar errado, porque eu já tenho experiência, já fiz várias vezes isso, né? E você, enquanto gerente de projeto, simplesmente quer me impor isso. Eu não vou fazer porque eu sei que vai dar errado, né? Então, como é que se resolve esse conflito? Quem vai sair é o programador da empresa, é o gerente de projeto, vai sair do projeto. Então, são situações que podem acontecer por causa disso, né? Existe um sistema organizacional já estabelecido, né? O gerente de projetos vai ter que utilizar artifícios políticos para fazer o seu desdobramento enquanto gestor, vai ter que dar satisfação ao dono da empresa, aos donos da empresa, vai ter que dar satisfação aos clientes e vai ter que cobrar a execução do projeto. Então são muitas pessoas que ele vai ter que estar envolvido, vai estar ali no centro das atenções. E aí a forma como ele entende qual é o seu papel vai ser fundamental para que ele seja eficaz. Então o sistema organizacional resultante, ele determina o poder, influência, interesses, competências e capacidades políticas das pessoas capazes de agir no sistema, né? Então eu citei somente o gerente de projetos, mas acaba que todo mundo faz parte da política, né? Porque todo mundo está convivendo ali, né, em prol de objetivos. E aí quem faz parte disso vai fazer parte de um sistema organizacional. E aí todo mundo vai ter o seu papel nesse ambiente, né? Todo mundo vai ter que lidar com outras pessoas. E aí todo mundo tem o seu poder de influência, interesse, competência, enfim. Então, se aquela pessoa que está começando a se destacar, né? Sou um programador e estou começando a me destacar como várias outras habilidades, né? Eu estou batendo até de frente com o gerente de projeto, no sentido de que eu comecei a corrigir o que ele está fazendo. Então, alguém não é, hierarquicamente acima de nós pode enxergar isso e pode dizer, não, esse gerente aqui já não está mais sendo útil. Eu vou promover esse programador aqui para ser o gerente, né? Pode ser uma opção? Pode. Vai dar certo? Não sei. Cada caso é um caso. Mas são coisas que podem acontecer. Aí, os fatores do sistema organizacional, né? Dividido em três, né? Elementos de gerenciamento, estruturas de governança e tipos de estrutura organizacional, né? Vamos falar sobre cada um deles. Os elementos do gerenciamento, eles representam os princípios chaves do gerenciamento. A divisão do trabalho usando habilidades especializadas e disponibilidade para executar o trabalho. Tipo, eu vou delegar funções para quem sabe, quem tem competência, habilidade de realizar essas funções, né? Autoridade dada para executar o trabalho, então eu só vou fazer aquilo que está ao meu alcance, né? A autoridade que eu possuo dentro do projeto. A responsabilidade por cumprir o trabalho que me foi passado,
disciplina de ação, né? Unidade de comando, por exemplo, só uma pessoa dá ordens para qualquer ação ou atividade para um indivíduo. Então, geralmente, o gerente de projetos é quem vai determinar que eu faça alguma coisa, né? Que eu modifique alguma coisa que eu estou fazendo. E se começar a todo mundo mandar em todo mundo, aí a coisa não vai andar. Então, é importante haver uma unidade de comando. Isso é um dos princípios do gerenciamento, certo? As metas gerais da organização têm precedência sobre metas individuais. Então, você, enquanto pessoa, está inserido em todo um contexto. Está inserido dentro de um projeto, o projeto está inserido dentro de um programa, dentro de um portfólio, dentro de uma organização e dentro de um mundo externo. Então, olha onde é que o indivíduo está. Lá, dentro de um monte de coisa. Então, por que que seu objetivo é mais importante do que o de todo esse grupo? Então, as metas gerais da organização, elas têm precedência. Elas são mais importantes o todo do que uma parte, né? Aí tem também aqui, deixa eu esconder, a remuneração justa pelo trabalho realizado, né? Isso também faz parte, é um princípio, né? Todo mundo quer trabalhar para receber aquilo que é justo pelo seu trabalho. Então isso é um princípio do gerenciamento. No momento que isso não acontece, aí começam a aparecer problemas, né? Para o gerente, para um gestor administrar tudo. Ou seja, a gente tem uma situação que os salários estão atrasados, as pessoas, né, os projetos eles já vão começar a aparecer problemas que antes não existiam, né? E aí isso não é bom. Utilização ideal de recursos, né? Canais claros de comunicação. A utilização de recursos é que se alguém, né, ou alguma coisa estiver desperdiçando, qualquer que seja um recurso, seja um café, né, mas é um desperdício, né, e isso vai ter um custo para a organização. Esse custo pode ser tamanho tal que pode inviabilizar o projeto, pode inviabilizar até a existência da empresa, né? Então, nessas frases motivacionais, esses vídeos, eu já vi alguém falar que a empresa quebrou por causa do cafezinho. Mas aí é só uma metáfora para a gente dizer que aquela coisa simples, se ela for desperdiçada, né, ela pode trazer consequências graves, né? Então é importante para o gerenciamento utilizar recursos de forma otimizada, né? É muito fácil, eu como gerente de projetos, vou pedir que a empresa compre um monte de coisa, contrate os melhores profissionais que existem no mercado, vou ficar sentado e esperar todo mundo trabalhar. Isso aí não tem condições, né? Não é viável. Por isso que é importante essa otimização de utilização de recursos. Materiais certos para a pessoa certa, para o trabalho certo, no momento certo. É importante identificar isso, um gestor identificar, né, que aquela pessoa ela tem habilidade X, então é importante que ela faça aquele trabalho X e não o trabalho Y, né? Também no momento certo. Aquela atividade ela precisa ter como entrada um artefato produzido por uma outra atividade. Então é importante que haja um tempo para que essa primeira atividade seja executada para depois iniciar a execução da segunda, senão não vai funcionar. Tratamento justo e equitativo das pessoas no local do trabalho, né? Aquelas questões do código de ética, segurança das pessoas. Então, se a pessoa estiver inseguro, isso vai influenciar negativamente na produtividade dela.
se ela está insegura, por exemplo, se está com medo de ser demitida. Então isso pode influenciar de tal forma que aquela pessoa não vai entregar mais o que estava entregando, né? Ou não vai entregar o suficiente, e aí pode trazer problemas para o resultado do projeto, né? Tem a questão moral também, que também está alinhado com o código de ética, né? Questão de respeito, de respeitar pessoas, né? De ser justo, honesto, aquela coisa toda. Então isso também é fundamental para que um gerenciamento seja possível, né? Se torne possível, beleza? Aí, estrutura de governança. São arranjos organizacionais ou estruturais em todos os níveis de organização, projetados para determinar e influenciar o comportamento dos membros da organização, né? Quando se fala em governança, a gente traz um conjunto de regras, políticas, procedimentos, normas, a forma como o relacionamento acontece, sistemas e processos. Então, existe uma estrutura que vai predeterminar tudo isso, né? Que vai estabelecer, né, o sistema organizacional em todos os níveis. Em todos os níveis, considerando projetos, programas e portfólios. Então, a forma como cada um vai relacionar por si só e também relacionar entre eles. Então, a governança está nesse sentido, né, de todo um aparato organizacional que vai influenciar e determinar como as pessoas vão se organizar vão se comportar dentro da empresa. Então, elas vão ter que seguir um alinhamento, vai ter uma consideração sobre riscos, desempenho, comunicação. E tudo isso vai ser supervisionado, controlado, integrado e para poder influenciar todas as tomadas de decisões. Então, assim, não existe uma estrutura única de governança que seja capaz, que seja eficaz para todas as organizações. Não existe um modelo ideal de governança para que eu tenha um conjunto de regras, políticas, procedimentos, processos que torne o meu sistema organizacional sempre eficaz, certo? Mesma forma como a gente fala sobre modelo de processo de desenvolvimento, que não existe aquele melhor modelo, aquele modelo que vai garantir o sucesso, também não existe uma governança que ela seja eficaz para todos os contextos, beleza? Então, uma estrutura ela vai influenciar da seguinte forma, né? Essa estrutura de governança. Os objetivos da organização são definidos e alcançados, né? Os riscos são monitorados e avaliados, e o desempenho é otimizado. Então, a forma como a estrutura de governança for determinada, né, que esteja estabelecido como vai ser o comportamento desta organização, então isso vai definir como os objetivos são definidos, os riscos são monitorados e o desempenho é otimizado. Aí nós podemos ter tipos de estrutura organizacional, né? Eles incluem qualquer artefato, prática ou conhecimento de uma ou todas as organizações executoras envolvidas no projeto, que podem ser utilizados para executar ou administrar o mesmo, certo? Então, para nós definirmos o tipo de uma estrutura organizacional, a gente inclui uma série de fatores para determinar o seu tipo.
Aí que fatores seriam esses, né? Como é que a gente define um tipo de estrutura organizacional? De acordo, por exemplo, com o grau de alinhamento com os objetivos da organização, o escopo definido, atribuição de responsabilidades, considerações de custo, locais físicos, simplicidade do projeto. Então, todos esses fatores podem determinar o tipo da minha estrutura organizacional. Então, no PMBOK, ele traz esse quadro aqui, certo? Com alguns exemplos de tipos de estrutura organizacional, certo? Aqui tem vários exemplos. E aqui nessas colunas existem características do projeto, né? E de acordo com o tipo de estrutura, aqui vai mostrar como essas características do projeto serão, serão caracterizadas, né, pelo tipo de estrutura. Então vou falar sobre alguns aqui. Por exemplo, tipo de estrutura organizacional orgânico ou simples, né? É aquele que os grupos de trabalho são flexíveis, pessoas trabalham lado a lado, né? Não existe gerente de projeto, né? Ou não existe autoridade do gerente de projeto, ou é quase nenhuma. Então é pouca gente, então não precisa de um gerente de projeto. Todo mundo ali vai se alinhando, né? E não tem ninguém para organizar, comandar os outros, né? Então pode ser que o gerente de projeto ele só apareça o seu papel em tempo parcial, né? Pode ser chamado mais como um coordenador, né? Sobre disponibilidade de recursos, existem poucos recursos ou nenhum, né? Uma empresa simples, né? Outro exemplo de estrutura organizacional, né? Funcional, centralizado, né? Que seria aquela que possui uma central, né? Como se fosse um escritório, né? Essa ideia. Todo mundo, um trabalho é realizado por grupos de trabalho, né? Aí a gente já tem os grupos de pessoas trabalhando. Pode ser que não tenha gerente de projeto, né? Pode ser mais como um coordenador também, né? Poucos recursos, mas aqui a gente já pode ter um gerente funcional. No anterior, quem gerenciava o orçamento do projeto era o próprio dono da empresa. Então é pouca gente, o próprio dono gerencia. Aqui talvez ele já precise de alguma ajuda, né? Aí tem outros exemplos aqui, né, que vocês podem ver depois com mais detalhes. Mas, por exemplo, tipos podem ter uma matriz forte e uma matriz fraca, né? Então pode existir uma central, né? E na mesma empresa pode existir filiais, onde essas filiais elas vão ter que obedecer, por exemplo, as pré-determinações de uma matriz forte, né? Pode ser numa estrutura virtual, né? Como uma empresa que todos os seus funcionários trabalham em home office, né? Então tem todas essas características aqui. Pode ser híbrido, né? Pode ser a união de vários tipos, né? E aí, por último, lá embaixo tem o escritório de gerenciamento de projetos, né? Que pode ser que a tarefa de gerenciar o projeto seja meio que terceirizada. Terceirizada não no sentido de ser outra empresa, mas terceirizada no sentido de existir um grupo específico para gerenciar projetos. Aí pode ser realmente outra empresa gerencie os meus projetos ou uma equipe específica gerencia os projetos dentro da própria organização, né? Aí para isso eles podem ser de três tipos. Pode ser aquele nível para dar suporte, ser de controle e ser diretivo, né? Um EGP,
que dê suporte, né, vai ter um papel consultivo. A empresa ela pode delegar aqueles gerentes de projeto mais experientes e podem delegar a tarefa deles de só auxiliar de forma geral todos os outros projetos. Então imagine que a minha empresa possua 10 projetos em andamento. E aí eu escolhi dois gerentes de projetos que trabalham comigo há muito tempo e direcionei eles para eles ficarem acima desses projetos, né, no nível hierárquico e abaixo de mim, que sou o dono. Então, todo e cada projeto vai ter o seu próprio gerente de projetos. E aí vai existir essa consultoria internamente na organização entre o gerente de projeto de cada processo para esse chamado escritório de gerenciamento de projetos. É como se eu centralizasse todas as ações de gerenciamento de projetos, né, nesse tipo de estrutura, e aí todos os projetos vão ter que obedecer isso, né? Então, nesse caso aqui da primeira opção de dar suporte, é mais no sentido de consultoria mesmo. Os projetos são independentes, os gerentes de projetos de cada projeto são independentes, mas eles podem consultar esse escritório que tem mais experiência, tem mais afinidade com os ativos da empresa e aí pode dar um suporte maior para isso. Em relação a estabelecer cronograma, a estabelecer custos. Pode ser do tipo de controle, né? Aí o escritório ele já vai ter um certo controle, certo? Ele vai direcionar de fato o que tem que ser feito nos projetos, mas ainda o gerente de projeto tem uma certa liberdade. Pode ali tomar decisões e isso pode ser acordado entre escritório de gerenciamento de projetos e o gerente de projetos, né? Mas vai ter que obedecer ao EGP, né? Não tão rigidamente. Nessa opção, sim, vai ter que obedecer o que o escritório de gerenciamento de projetos determinar. Então, o papel diretivo vai de fato comandar cada projeto que estiver associado. Vai existir o gerente de projetos naquele projeto, mas ele tem que obedecer praticamente 100% ao que o escritório de gerenciamento de projetos determina. Ah, mas qual é a diferença? Para que existir um gerente de projetos se eu tenho esse escritório? É porque o escritório ele pode condensar muitos projetos. Então é importante que cada projeto tenha a sua liderança e a questão de como ela vai se organizar, como o projeto ele vai se comunicar com esse escritório de gerenciamento vai depender desse tipo aqui de estrutura. Beleza? Então, o que tínhamos para falar sobre ambientes era isso, né? Concluímos aqui o segundo capítulo do Guia PMBOK, volume 6, e finalizamos aqui.